Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para deixar mais uma indicação de leitura para você. Certamente, o vídeo de hoje a gente vai falar de um livro clássico, um livro que vale muito a pena, que você precisa ter na sua prateleira. É um livro para aquele amante do estudo bíblico, dos originais, dos contextos, daquele que quer melhorar sua pregação, daquele que quer melhorar a sua homilia. Ele é um livro muito importante mesmo, e é um material que é indispensável para o estudante de teologia. Então, desde já, se inscreve aqui, curta, deixe esse like, esse joinha vale muito, o seu comentário. Se você quer algum livro aqui no canal que a gente comente, vamos fazer também. Mas desde já eu peço aí sua inscrição. Vamos tentar chegar aí aos 1.000 inscritos até o final desse ano. Essa é a nossa expectativa. E para você não custa nada, é só se inscrever aqui. E isso aí já dá um apoio, nos motiva a continuar esse trabalho aqui. Vamos conhecer então essa maravilhosa obra de Joaquim Jeremias, As Parábolas de Jesus. Já estou com o livro em mãos, né? A minha edição é essa aqui, ó. Vou deixar bem no centro aí para vocês. As Parábolas de Jesus é a 8ª edição. Mas que material é esse, né? Que, como nós falamos aí na apresentação, é um material tão importante. Bom, vamos lembrar, e a gente começa a indicação do livro, porque não se indica um livro simplesmente porque o livro é bom. É muito importante que o leitor se situe com relação à leitura. Esse é um livro que ele é um excelente norteador para homilética, para hermenêutica, para um estudo mais aprofundado de um texto bíblico, tá? Então, ele não é um livro recomendado para quem está iniciando, para quem não tem habilidade com hermenêutica, para quem tem problemas, ainda não consegue se encontrar em questões de contextos socioculturais, questões antropológicas, não tem no seu arcabouço, por exemplo, teológico, já conhecendo os períodos, né? Como a gente está falando aqui no caso de Joaquim Jeremias, um livro de Novo Testamento, os domínios, ou as regiões, ou os direcionamentos dos escritos de cada evangelho, né? O Evangelho de Jesus descrito por Mateus, o Evangelho de Jesus descrito por Marcos, o Evangelho de Jesus descrito por João. Então, precisa ter esse plano de fundo para quem foi escrito, por que foi escrito, quem era o autor, o objetivo do autor com aquele evangelho. A partir dessa percepção é que aí o convite fica para análise, por exemplo, daqui o Joaquim Jeremias vai fazer no livro do Parábolas de Jesus. Beleza? Bom, esse livro aqui é da editora católica apostólica romana A Paulus, né, que é uma segmentação da editora Paulinas. Eu consultei esse material agora há pouco, tem lá no site da Paulus, não estou ganhando nada, mas se tiver alguém da Paulus aí assistindo e quiser nos enviar materiais para a gente divulgar aqui, vamos fazer. Lá no site da Paulus, o preço que está lá hoje, aí tem que calcular frete, R$ 39,90, tá? Eu vi que lá tem um parcelamento mínimo, e para quem tem aquele cartãozinho fidelidade, às vezes você consegue utilizar também. Eu tenho cartãozinho fidelidade, mas não, quando eu adquiri esse aqui eu utilizei. Dessa feita eu não testei para ver se ainda tá válido para você poder utilizar. Mas vamos lá. Quem que é o Joaquim Jeremias, né? Ele nasceu em 1900, ele vai falecer em 1979, vai ter 79 anos. O Joaquim, ou popularmente Joaquim, como a gente vê aqui, você vai ver que ele é um excelente ensinador, e não é porque a editora é católica romana que propriamente o Joaquim era católico romano, tá? Você vai ver que tem publicações dele na editora Agnus, diversas editoras também de viés protestante, também publicam materiais
do Joachim, porque ele de fato é um estudioso. Mas a origem, né, já que para isso interessa para muitos alunos, para muitos estudantes, a origem eclesiástica do Joachim, ele é luterano, tá? Joachim ele tem alguns feitos que são feitos assim muito relevantes para o ambiente acadêmico, né? O Joachim, ele conseguiu em um ano 5 títulos de doutorados honorários por publicações, né? Então você fala, caramba, cara, 5 vezes doutor por publicações. Você já vê que é alguém que está assim fora da curva, né? Alguém que já está caminhando em outros patamares, né? Bom, o Joachim sempre se dedicou ao estudo de línguas orientais, né? E esse foco ajudou muito ele na compreensão, por exemplo, do hebraico. Ele sempre se envolveu muito com essas questões de judaísmo, e ele é um alemão, né? Você vê que situação contraditória. Aliás, um dos grandes doutorados prêmios, títulos que ele alcançou, foi exatamente em 1948, né? Emancipação lá do Estado de Israel, e um alemão que estuda o judaísmo também sendo premiado. Você vê como que a história ela é maravilhosa nesse sentido. Bom, ele escolhe, então, fazer essa análise de estudos, e no livro, As Parábolas de Jesus, ele tem o seguinte objetivo, ele deixa isso claro aqui na introdução. Ele quer convidar o leitor a fazer a interpretação das parábolas a partir de uma análise que ele chama de milieu. O milieu é uma expressão francesa que refere-se a meio, né? Uma das formações do Joachim é em Leipzig, na Alemanha. E essa escola de Leipzig é uma escola hermenêutica muito relevante para todo o pensamento teológico, católico, protestante, e ele sai de lá. Então, ele mantém esse viés para a interpretação bíblica praticamente em todo momento. Ele vai dizer que o objetivo dele é que, através dessa leitura, ele conheça os meios para poder interpretar uma parábola. Então, no livro do Joachim, você não interpreta a parábola pela parábola. Ele apresenta todos os argumentos que estão circulando em volta da parábola, para que aí as possibilidades de interpretação da parábola pelo meio. Algumas coisas que ele vai dizer aqui, por exemplo, é que as parábolas tinham um objetivo específico para o momento em que Jesus estava falando, para as pessoas que estavam à volta, para as pessoas que estavam ao entorno. Isso aí é muito importante, porque ele deixa claro que as parábolas não tinham assim um objetivo de posteridade, de lições futuras, né? Outra questão que ele aborda também aqui no livro é como que as parábolas eram um ferramental comum, popularesco, né? Muito utilizado naqueles dias, e que Jesus faz essas abordagens. Só que ele utiliza essa ferramenta comum, popularesca, para fazer embates com altos escalões da sociedade. Isso aí, às vezes, causa problemas. Algumas parábolas não são interpretadas por essas pessoas na forma como Jesus queria. Os discípulos, às vezes, não entendem o porquê daquela parábola ser dita naquele momento, gera algumas confusões, e aí o Joachim vai dando essas possibilidades de interpretação dentro das parábolas. São 258 páginas, um livro muito em conta, e é um clássico para quem quer trabalhar com hermenêutica bíblica, principalmente dando esse foco no Novo Testamento e delimitando mais para as parábolas. É indispensável que você tenha o material de Joachim Jeremias. Vamos lá, então. Eu estou com a 8ª edição, mas eu vi que a 10ª edição, que saiu recentemente, mudou pouca coisa. Na 10ª edição, não é essa folha amarela, e eles alteraram um pouquinho a fonte. Na 8ª edição, que é essa que eu tenho aqui, que você vai encontrar lá na estante virtual também para adquirir, tá aí, ó, aquela fonte Times bem antiga, mas que não atrapalha nada na leitura. No meu caso aqui, as folhas estão amareladas de velho, porque quando eu adquiri, eu lembro que elas não eram tão amareladinhas assim. Não contém muitas notas de rodapé, o espaçamento é muito bom.
Todas as afirmações do Joachim, ele cita o texto, então, entre parênteses, você tem versículos. Para quem gosta de fazer esse estudo mais analítico, né? Pegando a Bíblia, fazendo essas conferências na hora aí, é sensacional. Aqui no final, ele tem um legal, um índice de palavras sinópticas, parábolas sinópticas, ou seja, parábolas utilizadas em 2 ou 3 textos, certo? Ele faz, no final, uma explicação de expressões técnicas. Aliás, não é ele, tá? É o Bernard Sadler, tá? Bernard Sadler, que é o ajudante dele que fez isso. Essa versão, tem uma curiosidade nessa versão aqui, ela é uma versão resumida. O Joachim, ele quis enxugar ela. E foi até um motivo de discussão entre ele e o seu auxiliar ali, porque o Sadler queria que ela trabalhasse os textos no original, que era pesquisa. Originalmente, esse livro aqui tinha todas as expressões no original, estudo da análise semântica, análise antropológicas, e o Joachim não quis colocar. Eles tiveram um problema nessa publicação por causa disso, e o Joachim quis fazer uma versão mais sintética para que ficasse mais fácil para o público poder compreender melhor as parábolas. É isso que nós temos para hoje aí. Espero que vocês gostem dessa indicação. Mais uma vez, reforço, se inscreve aqui no canal para receber mais dicas de livros, para que você não compre o livro e depois se arrependa, não faça uma aquisição que você não vai usar. E compartilhe esse conteúdo, né? Compartilhe isso aí com alguém. Pergunta para alguém, você conhece esse livro? Lá, para uma pessoa, seu companheiro de estudante de estudo bíblico, ou compartilhe com alguém de confiança. Fala, tô pensando em adquirir, dá uma olhada, o que você acha. Compartilhe conteúdo, isso aqui é muito importante, beleza? Deus abençoe vocês e até a próxima, pessoal.